vento mal volia e o céu mar prolongava. Na morada de um veleiro, no peito de um marinheiro que estando triste cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca de um marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que vejo o ar e mais nada. Que vejo o ar e mais nada. Mãe, adeus, adeus Maria, guarda bem no teu sentido, que aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia, onde foi Deus que foi servido, dorme no mar sepultura. Voreis que embora outro dia, quando o vento não engolia e o céu mar prolongava, a proa de outro veleiro velava outro marinheiro que estando triste cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Eu ia pedir-vos uma salva de palmas, mas adiantaram-se e agradeço-vos por isso. Uma salva de palmas mais uma vez para o Ricardo Baião. É aluno do 3º ano do Chapitão.
está neste momento a estagiar e demonstra-nos que não podemos realizar verdadeiramente se não mantivermos uma ligação à arte, à cultura, à música, às artes performativas. Muito boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença. Como disse há pouco, é com muito gosto que vejo esta sala tão cheia, não esperava. E o meu nome é Diana Duarte, sou apresentadora e autora do programa A Minha Geração. É um programa que nasceu com um objetivo um bocado pomposo de tentar rejuvenescer o espaço mediático, criar debate intergeracional e demonstrar que a geração millennial e Gen Z, subrepresentada na opinião, tem vários ângulos muito válidos e várias ideias muito válidas e que deve ser ouvida e chamada para sonharmos e pensarmos o futuro em conjunto. E é por isso que aceitei com muito gosto, com muita honra e também com expectativa estar aqui presente, e agradeço ao IPDJ e também à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, por este convite para acompanhar a iniciativa que vai decorrer esta tarde, a apresentação do Realiza, o segundo Plano Nacional para a Juventude. E sem mais demoras, vamos dar início a esta sessão com a intervenção do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, a quem vou passar o microfone. Boa tarde. Em nome da Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, dou as boas-vindas a todas e todos os convidados. Esta é a cerimónia do segundo Plano Nacional da Juventude. O Plano Nacional da Juventude é um documento estratégico, um instrumento político ao serviço da governação. Reúne mais de 420 medidas oriundas de todas as áreas governativas. Tem um impacto orçamental superior a 3 mil milhões de euros para 3 anos, 2022, 2023 e 2024. Reúne as medidas com impacto na juventude ou dirigidas exclusivamente à juventude. É, acima de tudo, sinónimo de ambição, de vontade política e, sobretudo, de compromisso. Todas essas medidas são assumidas com compromisso, medidas essas que vão desde os temas da fiscalidade, passando pela saúde, pela habitação, pela educação, até aos temas relacionados com a economia e a empregabilidade. E essa ambição, esse compromisso não se esgota na cerimónia de hoje, e ao longo do tempo deste plano, como disse, 2022 a 2024, o compromisso será de acompanhar e executar cada uma destas medidas e prestar contas a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, colaboraram ativamente para este plano. Termino agradecendo a todos e a todas que os jovens que, representando as suas instituições ou que de forma individual contribuíram para a elaboração deste plano. Foi uma ampla auscultação, foram promovidos muitos momentos de participação e este é um plano que é um plano apresentado pelo Governo, mas acima de tudo construído e alicerçado nos contributos dos jovens e dos seus representantes institucionais. Obrigado. Muito obrigada ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto pelas breves palavras. Nós vamos agora avançar para o momento em que vamos assistir a um vídeo em exclusivo que vai apresentar então o segundo Plano Nacional para a Juventude, aprovado pelo 23º Governo Constitucional, e a igualdade, a inclusão, a proteção dos direitos humanos das pessoas jovens são as pedras basilares deste Realiza, que tem mais de 400 medidas organizadas em 5 eixos prioritários, combinando abordagens transversais e específicas. Vamos então ver este vídeo. Os direitos das pessoas jovens são uma prioridade. Da emancipação à educação, da participação à saúde ou à cultura, queremos uma juventude realizada e participativa. Por isso criámos o Realiza, Plano Nacional para a Juventude. São mais de 400 medidas. Um investimento superior a 3 mil milhões de euros até 2024. Pela afirmação pessoal e profissional das pessoas jovens.
pela diferença. Eu pago menos IRS. Eu estudo onde quero. Eu posso contribuir para um país melhor. Temos um contrato de arrendamento acessível. Eu vou ter que dispor. Eu inovo com a música. Realiza. Plano Nacional para a Juventude é a aposta num país de e para pessoas jovens. Com oportunidades e objetivos claros, sem tempo a perder. Faz a diferença. Realiza. Por ti, já. E quem tem acesso a este vídeo já o pode partilhar à vontade a partir de agora e não se esqueçam de tagar o IPDJ nas redes sociais. Agora vamos passar a um painel de debate porque queremos, precisamente como este vídeo dizia, uma juventude realizada e participativa. Vamos ter um painel intitulado Realizar Direitos. E para conversar vou chamar o Rui Oliveira, Presidente do Conselho Nacional da Juventude, e também o Fernando Vieira, Vice-Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, a FNAS. Peço-vos que se juntem a mim aqui, nestes sofás. E vamos precisamente olhar para estas mais de 400 medidas apresentadas hoje e eu gostava de vos perguntar aos dois, com 400 medidas, acham que este é um plano que não vai deixar ninguém para trás? Quem quer começar? Eu e o Fernando ficámos a olhar porque a perspectiva de debate, pensando que íamos aqui defender a juventude e por isso estamos bem com isso. Sim. Não vai ser bem um debate, acho que vamos nos complementar. Estão na mesma equipa, não é? Vamos Ainda complementar certamente em fazer mais pela juventude. E quanto à resposta de ser um plano ambicioso, sim, um plano com 400 medidas, naturalmente é um plano ambicioso. É um plano que toca muitas áreas, é um plano que naturalmente quer levar todos a trabalhar connosco e quando digo nós, todos nós que queremos trabalhar em prol da juventude e queremos realmente impactar os jovens. As diversas áreas, as 5 áreas onde eles tocam, são áreas fundamentais da vida dos jovens, nós conseguimos perceber isso quando olhamos minimamente para o plano, nem que seja para aqueles chavões principais do plano, percebemos que estão a ser trabalhadas aquelas que são as áreas que nós muitas vezes falamos e que queremos falar no âmbito da juventude. Naturalmente que há áreas que têm maior impacto e essas serão áreas que nós jovens teremos maior atenção. Questões como o IRS jovem, questões como a Porta 65, são áreas que naturalmente têm um destaque maior perante iniciativas e medidas naturalmente que têm um menor impacto do que estas que têm um impacto enorme e que têm um impacto muito significativo na vida dos nossos jovens. E por isso eu diria que essas serão áreas onde nós estaremos mais atentos. Aliás, quem vê o Orçamento de Estado percebe que naturalmente estas também são áreas onde naturalmente estamos com alguma atenção e que temos naturalmente de ter alguma atenção, porque são áreas fundamentais para a vida dos jovens. Agora, eu acho que sim, acho que 400 medidas é um plano que procura isso, é um plano que procura que seja abrangente o suficiente para que algumas pessoas com dificuldades específicas não fiquem naturalmente para trás, porque esse plano também tem atenção a isso. Dou o exemplo, por exemplo, dos lusodescendentes, que é uma das questões que está referenciada no plano e que claramente faz a diferença, certamente, para esses jovens que estão fora do país e que para nós é importante continuar a mantê-los em contacto com o Portugal e com este tecido associativo. Por isso eu diria que sim, é isso que nós procuramos através desse plano, pelo menos. Fernando, concordas? Este plano não quer deixar ou não vai deixar ninguém para trás? Sim, nota-se que é um plano transversal, tem 5 pilares principais no desenvolvimento dele e que tem uma abrangência de medidas, as 420 medidas, tantas vezes mencionadas e tão abrangentes, prevêem aqui uma transversalidade, cada vez mais é o nosso papel enquanto jovens, somos transversais a várias áreas. E daí é muito bom ver esta ambição política e este compromisso político connosco, juventude, para ter este plano, que é transversal e de longa duração, até 2024, com tantas medidas, tanto investimento na juventude, é algo que a FNAS aqui congratula e dá um voto muito positivo neste trabalho direto com a juventude. É algo que nós, analisando o documento, vemos que é muito abrangente e que nos trata de áreas que nos afeta diariamente enquanto jovens, tanto a habitação, como agora estes novos projetos agrícolas, todo o plano tem medidas de todas as áreas e, portanto, é muito bom ver isso e neste ano europeu de juventude em que nos traz a juventude cada vez mais nesta cogestão, co-execução e tudo isto, é muito bom ver que a juventude está prevista nas medidas e que vamos ter efetivamente um impacto positivo nela e queremos uma implementação muito positiva dela.
E acham que lança as bases para uma verdadeira estratégia nacional de políticas para a juventude e, sobretudo, acham que a juventude vai ser curiosa o suficiente para se cruzar com este plano e tomar conhecimento daquilo que é sobre ela, não é? Eu acho que é um plano estratégico para a juventude. Aliás, tem que o ser quando falamos das medidas, como dizia, questões como a habitação, questões como o emprego, questões como a saúde, questões como a mobilidade, questões como a saúde mental, que todas elas estão versadas no plano e são do dia-a-dia daquilo que nós ouvimos na nossa sociedade. Olhando para essas gerações às vezes mais novas da nossa juventude, a questão da educação, que também é uma das principais causas que hoje ouvimos, quando ouvimos muitos dos jovens a dizer que realmente querem uma educação diferente, querem ter um modo de estar na escola e que a escola seja um contexto diferente, eu acho que isso está contido naquilo que é naturalmente este plano. Por isso sim, é um plano estratégico. Agora, é um plano estratégico que tem muitas das medidas daqueles que são os parceiros que aqui estão e que podem trabalhar para eles. Estamos a falar de governo, estamos a falar de instituições como as nossas, que aqui estão, estamos a falar de IPDJ, estamos a falar de parceiros sociais muito próximos do governo. Mas eu acho que este plano não pode ser um plano que fica nestas torres de marfim, que fica naquelas linhas superiores que estão aqui nesta gestão, digamos assim, mais estratégica. Tem que ser pessoas e tem que ser destas associações e das muitas associações, apesar de agora estar aqui com a luz e não conseguir ver muito bem, já fui vendo aqui algumas das caras, destas associações que naturalmente também elas têm que ser parte da rede para que chegue a mais pessoas, para que o plano chegue a mais pessoas. Se este for um plano que é conhecimento apenas deste auditório, é um plano que certamente não vai ser impactante o suficiente e eu acho que isso não é aquilo que nós queremos. Eu acho que nós temos de ter um plano em que nós assumimos também a sua concretização e assumimos esse papel de realmente o concretizar, de fazê-lo e de realmente o levar até, diria eu, mais além. Eu acho que esse deve ser um desafio da juventude. Às vezes estamos sempre dependentes só do Estado e à espera que o Estado seja só ele que vai dar a resposta. Eu acho que nós, juventude, olhando para este plano, temos muitos dos caminhos que nós queremos percorrer e eu acho que nós devemos percorrer esses caminhos e até acrescentar ainda mais a essas medidas que lá estão. Eu dou o exemplo de uma das medidas que tem a ver com a ligação à Europa, de como é que os jovens se sentem europeus. Tem naturalmente uma das iniciativas lá que tem um conjunto de sessões, mas que certamente se cada uma das associações colocar no seu plano de atividades durante um ano destes 3 essa iniciativa e puder divulgar juntos aos jovens essa iniciativa, vamos ter no final destes 3 anos jovens muito mais ativos para com a Europa e muito mais conhecedores da vida europeia. Ou seja, esta é uma questão que todos nós temos que fazer, que é todos nós sermos capazes de levar este plano para cada um dos nossos jovens, para cada uma dos impactos que nós temos, e eu acho que essa é a parte que nós queremos. Depois temos de ser naturalmente exigentes, eu acho que nós jovens temos tendência a fazer isso, temos de ser reformistas e por isso, muitas das vezes, teremos que exigir que vamos mais além daquilo que está no plano e essa é daquelas medidas que eu como está a dizer, ou seja, esta da Europa é uma das medidas que está lá, mas devemos exigir a que o Governo vá além do plano, digo que o plano deve ser os limites mínimos, devemos tentar ir mais além, porque naturalmente acho que, por exemplo, nessa da Europa podemos ir mais além e teremos que ir, por cima, prevendo que possamos neste plano ainda conter aquilo que é as eleições europeias. Por isso, sim, acho que é um plano estratégico e altamente estratégico para a juventude e agora eu acho que essa é a ideia que principalmente este auditório deve ter, que nós, Conselho Nacional de Juventude, as nossas organizações membros naturalmente terão, que é este é um plano para todos nós fazermos também iniciativas delas e olharmos estrategicamente para eles e onde é que podemos crescer através deste plano. Pelo menos essa é a ideia. E podemos contar com o CNJ para o divulgar grandemente. Podemos contar com o CNJ para o divulgar e para trabalhar em conjunto. Sim, a FNAGI era algo que nós queríamos aqui salientar. Com esta nós queremos efetivamente que este plano seja cumprido de uma forma de participação ativa dos jovens cada vez mais e é bom ver que no plano existe algumas medidas que focam a aproximação deste documento estratégico e desta política estratégica com a juventude e com os jovens. E lançamos aqui 2 desafios, que é de que forma é que nós conseguimos aproximar este documento dos jovens e, de forma é que, e também queremos lançar aos jovens o desafio de realmente quererem saber destas estratégias e dessas medidas. Porque é engraçado e acreditamos todos nós, e se calhar este auditório até tem consciência do documento, até tem consciência desta vontade política e desta vontade de medidas, mas é difícil cada vez mais aproximarmos os jovens e estamos numa fase em que, se calhar, existem alguns problemas de democracia ativa e de participação cívica dos jovens, portanto, cada vez mais temos que criar aqui mecanismos de aproximação. Nós, FNAGI, queremos efetivamente trabalhar com este plano e com os vários envolvidos no plano na aproximação deles. Representamos 1.200 associações de base local, com jovens e juventude de base local. Portanto, é esta a forma que nós queremos aproximar disto,
que acreditamos que seja um plano estratégico para a juventude e, na nossa visão, até queremos que o plano seja cumprido e até cumprido num prazo de tempo mais curto que este. Quer dizer que a juventude exige mais, que tem mais necessidades e que, portanto, também há uma vontade política de continuar mais para além disto. Portanto, as medidas são, efetivamente, e espera-se um impacto delas bastante positivo, e é bom ver que o plano tem forma de mensurar o impacto e de chegar efetivamente às coisas, e aos jovens, neste caso, mas acreditamos e esperamos que sejam números nivelados por baixo, neste caso, e que seja a ambição ter mais do que isto. Este é já o segundo Plano Nacional para a Juventude. Acham que é a nossa classe política a dizer-nos que nós sabemos que vocês estão aí, nós estamos a olhar por vocês? Parece-vos importante este acompanhamento político da juventude? Eu acho que o país precisa da juventude como se calhar nunca precisou. Para se desenvolver, para conseguir responder a muitos dos desafios, sejam eles económicos, sejam eles sociais, e aqui também estou a pôr naturalmente aqueles mais ambientais e a questão ambiental. E por isso nós temos aqui um desafio enorme de acompanhamento à juventude, que é garantir que a juventude fique em Portugal, que este talento que nós estamos a formar, nós começamos a fazer esse percurso, e felizmente estamos a fazer esse percurso, de ter cada vez mais pessoas formadas, capacitadas em Portugal, e que depois não podemos simplesmente exportar este talento, temos de conseguir reter este talento. E por isso é um trabalho muito importante que nós temos de ter, de realmente garantir que este talento gere riqueza em Portugal, e quando digo riqueza, riqueza social, não estou unicamente na riqueza económica, estou a falar na riqueza social, e por isso este acompanhamento é fundamental. E esse acompanhamento, diria, é fundamental ao longo destes 3 anos, até sofrer estes pequenos ajustes, brincando um bocadinho com o acompanhamento também ao plano, e aqui temos naturalmente responsabilidades, de que este acompanhamento seja feito também para que o plano se vá ajustando àquilo que é a realidade social que nós vamos vivendo. 3 anos é muito tempo, e sabemos que isso muitas das vezes leva a que os planos possam, a meio desta concretização, ter um bocado de desajuste, e por isso é importante que olhemos para o plano criticamente e que percebemos onde é que estão os pontos fundamentais, se calhar, de fazer alguns reajustes e de conseguir ter, em que, fazendo uma certa alteração, podemos ter melhores resultados. E eu acho que esse é certamente um dos pontos também fundamentais do acompanhamento que nós temos que fazer e deste plano que acompanha a juventude tem que ter, que é de conseguirmos garantir que os jovens, quando olham para Portugal, olham de certeza olham para Portugal como um país que tem futuro e que eles podem ser futuro cá e que é um país para eles, onde eles podem participar, onde eles podem intervir e que não só aos 30 ou 40 ou 50 anos é que realmente vão ter um espaço político, um espaço de participação, e isso é toda uma conversa que eu acho que nós temos que mudar na nossa sociedade. Temos de dar uma nova perspectiva onde realmente os jovens acreditam que aqui vão ser presente e vão ser futuro, ou ainda mais futuro do que aqueles que já estão. Fernando, parece-te importante este acompanhamento? Sim, este político. acompanhamento é previsto no plano, e um bocadinho em seguimento do que o Rui estava a dizer, que é previsto este grupo de acompanhamento do plano e de impacto do plano, com estruturas, neste caso de juventude como as nossas. É importante, à medida que o tempo vai evoluindo, se calhar pensar que existem outras estruturas que nos podem, de alguma forma, ajudar aqui a impactar cada vez mais em setores-chave como a igualdade, como o ambiente, como outros, que cada vez mais são as temáticas do dia e cada vez mais são as necessidades que os jovens têm diariamente. E é importante também porque nós, se calhar, e é isto que devíamos a defender cada vez mais, nós somos uma geração de juventude cada vez mais capacitada, com mais formação e que, se calhar, com menos oportunidades, e, portanto, esta vontade política de criar medidas e de nos apoiar cada vez mais enquanto juventude é, sem dúvida, algo que nos atrai e que nos mostra que estamos aqui conectados numa vontade de fixação dos jovens em Portugal, de apoiar os jovens, visto que até numa questão de emancipação jovem, nós somos um dos países que estamos os jovens a sair de casa dos pais ou dos dependentes aos 33 anos. Se calhar que isto é uma necessidade de combater, e é bom ver que existe um reforço de uma medida até do Orçamento de Estado da Porta 65, tudo isto que nos ajuda cada vez mais e que é bom ver esta vontade política de apoio à juventude. E olhando para as mais de 400 medidas, gostava que me dissessem 1, 2, 3 medidas, as vossas preferidas, as que vos chamaram mais a atenção, as mais especiais, e porquê que mereceram essa vossa atenção? Eu vou ter que escolher aqui algumas que dependem um bocadinho, se calhar, da minha área de formação. Eu acho que, por exemplo, a do empreendedorismo foi uma das que a mim
me chamou bastante a atenção, uma vez que não é uma das coisas que tipicamente estávamos a colocar na agenda forte da juventude e para a qual eu acho que podemos ter uma resposta grande nesta área. Mas que medida é essa? Para quem aqui não tem ali? Tem a ver com o reforço de alguns dos planos que hoje existem e dos projetos que existem no âmbito do empreendedorismo e fazer chegar esse empreendedorismo mais às escolas, aos espaços escolares e de formação, para que as pessoas estejam mais habituadas a ouvir falar sobre empreendedorismo e perceber como é que podem, por exemplo, criar a sua própria empresa. São questões que, para mim, que são fundamentais, porque olhamos para dados, por exemplo, como o que saiu na Fundação José Neves, em que 1/5 dos nossos jovens estão em trabalhos que estão subaproveitados. Ou seja, essa formação que nós estamos a dar depois não está a repercutir em produção, ou melhor, em produtividade, e não está a repercutir em valor da nossa economia. E por isso, através do empreendedorismo, podemos ter, se calhar, essa resposta, e aqui também no empreendedorismo, realçando, por exemplo, o empreendedorismo social, que também é uma das agendas que aparece aqui forte, onde nós podemos ter essa resposta forte. Claro que também são um conjunto de medidas na autonomia, já falei delas, o Porta 65 e IRS Jovem, as duas que eu acho que teria que destacar aqui na questão deste processo para a autonomia, que são fundamentais. Mas tinha que destacar aqui uma que eu acho que é muito importante, tem a ver com o associativismo e com o associativismo a nível do estudantil, do básico e do secundário, em que claramente estamos à procura de resolver aqui uma das questões mais urgentes que temos na nossa participação. Nós temos um associativismo básico e secundário com muitos déficits e esta é uma das respostas fundamentais que nós temos que ter, porque sem essa participação de idades mais novas, de estar em contacto com a democracia, uma democracia, como às vezes se chama, um bocadinho mais burocrática, porque tem o processo que naturalmente tem que ter, sem termos essa parte, dificilmente vamos ter depois resultados, ou depois vemos que os jovens, ou sentimos que os jovens não estão tão habituados a ter este ambiente participativo mais sério e mais formal. E porque muitas vezes, em idades mais jovens, não o fizeram e não tiveram essa experiência, e esse é um dos claros casos onde isso não acontece, que é nas associações de estudantes de básico e secundário, não estamos a ter ainda resultados que são aqueles que nós gostaríamos de ter, para além de que essas associações são fundamentais na forma como nós olhamos para o processo de educação, em que não acreditamos que a educação está só no contexto dentro da sala de aula, acreditamos que a educação está fora da sala de aula, em contextos de educação não formal, até de informal, e que isso é feito também pelas competências que as associações de estudantes têm de conseguir, naturalmente, dinamizar dentro da escola um conjunto de ações. Ontem tive num diálogo estruturado com a vice-presidente do IPDJ, que ouvíamos que era muito importante ter esta participação e esta dinâmica de trazer, por exemplo, ex-alunos dentro das escolas para partilhar a sua experiência e o seu percurso. Isto são coisas que tipicamente as associações de estudantes fazem e que dinamizam, e por isso as associações de estudantes fortes podem fazer este conjunto de atividades, dinamizar este conjunto de atividades, para conseguirmos ter um impacto muito superior no contexto escolar, no contexto da nossa educação. E por isso eu acho que aqui também está uma das peças que pode reinventar o nível da participação, ao mesmo tempo que pode reinventar o nível da educação. E por isso eu acho que aqui temos uma das medidas também que para mim é bastante importante e que eu acho que tem que ter naturalmente muito impacto. Fernando, e tu, que medidas sublinhaste assim a marcadores amarelo fluorescente? Sim, a nós, enquanto Federação das Associações Juvenis, obviamente vamos pegar aqui na questão do associativismo juvenil, não do ensino básico e secundário, mas todas as associações juvenis que temos ao longo deste país, que acreditamos que estas medidas e algumas das medidas delas efetivamente apoiam as associações juvenis, mas incentivam essencialmente a participação jovem, que é esta participação jovem que muitas vezes cria novas associações e cria aqui este impacto, e em meios rurais, que é muitas das associações que nós representamos, é muito importante as associações juvenis terem esta forma de impactar o meio rural, forma de desenvolver os meios rurais, e portanto esta aproximação, estas medidas de aproximação, que existe uma das medidas que é a aproximação deste documento à juventude e aos jovens, muito possivelmente vai criar aqui participação cívica e participação democrática, que podemos ver refletida se calhar numas próximas eleições na participação e na abstenção juvenil. Tudo isto se calhar vai impactar aqui as associações. Também de focar aqui este reforço dos mecanismos de apoio tanto aos jovens como às associações, que é algo que consideramos bastante importante e que nos afeta, porque as associações são movidas por jovens voluntários até aos 30 anos, e tudo isto é uma forma de capacitação deles mesmos, tal como o Rui estava a mencionar, esta educação não formal e estas competências que não são do ensino formal, são desenvolvidas no associativismo. Portanto, cada vez mais é importante trabalhá-las para tornar-nos uma sociedade com princípios diferentes e cada vez mais, se calhar, agregadores, mais inclusivos, mais ambientais, tudo isto que se calhar é
a progressão desta sociedade que temos e que conduzirá, depois de 2024, se calhar aqui uma sociedade juvenil cada vez melhor, que são a geração juvenil agora, mas são os futuros adultos e os futuros, se calhar, impulsionadores deste país. Ora, e alguma medida ficou a faltar? Se fossem vocês a redigir este documento, acrescentariam mais alguma coisa? Aproveitem que temos aqui os principais responsáveis, mesmo à vossa frente. Medidas que ficaram a faltar. Nós, quando da elaboração, pediram-nos o parecer do CNJ, e eu acho que a abrangência, as 400 medidas que falámos no início, naturalmente tocam em muitas das coisas. Uma das notas que eu acho que nós temos, e eu acho que é positiva, era a questão de realmente esta parte de queremos mais, ir mais longe, mas acho que isso também é um desafio que nós próprios, juventude, temos que assumir, ou seja, este é um plano que tem medidas, está na parte do governo, mas nós também, juventude e associações juvenis e associações estudantis, tem que ser essa parte de resposta, tem que ser essa parte de ajuda a levar mais à frente o plano. E por isso eu acho que há algumas coisas que naturalmente devemos ir mais longe, mas é como disse, nós, juventude, temos de ser sempre reivindicativos, ir mais além, e onde podíamos ter algumas partes mais reformistas, como estava a dizer, ou seja, em que podíamos pensar numa reforma maior e podíamos realmente reestruturar. A título de exemplo, por exemplo, aquilo que estava da Europa, podemos pensar em, por exemplo, numa alteração pequena, mas que pode ter um grande impacto, que era, por exemplo, isso estar dentro da disciplina de cidadania, poderia logo, desde aí, ter um impacto enorme em todos os jovens que passam naquele ano e que têm 2 ou 3 aulas na aula de cidadania sobre a questão da Europa e que pode ter muito mais impacto. Mas são estas questões, porque depois, a nível de áreas que abrange e que toca, eu acho que isso está muito bem mapeado e isso é aquilo que nós, pelo menos, quem vai e quem participa nos CCJs, quem vai e participa nestes fóruns de juventude, ouve aqueles temas que estão ali mencionados. Fernando, e tu, para terminar? Sim, obviamente que ter uma estrutura de juventude, ou a juventude que dissesse que o plano estava perfeito e que não havia nada a dizer contra ou a melhorar, íamos ter aqui uma juventude conformista, e acho que toda a gente que faz parte da juventude e já foi jovem não ia seguir esta lógica. Portanto, obviamente acreditamos que o plano é o segundo plano, vemos que há aqui uma maior estratégia e, a nosso ver, mais envolvimento e mais compromisso da tutela e dos elementos políticos com a juventude, mas obviamente que acreditamos que durante estes 3 anos de implementação do plano e que durante este trabalho, se calhar podem surgir aqui outras medidas que podem ser complementares, e acreditamos que um terceiro plano vai ser ainda mais abrangente, com ainda mais reforço e mais apoio à juventude e mais aposta neles, que é este o nosso desejo enquanto FNAJ. Fernando Vieira, vice-presidente da FNAJ, e Rui Oliveira, presidente do CNJ, obrigada pelas vossas intervenções. Uma salva de palmas para os dois. Obrigada. Continuem realizados e participativos. E agora chegou o momento de encerrarmos esta sessão com a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que chama agora para tomar o microfone. Força. Muito boa tarde a todos, Sr. Pró-Reitor, Sr. Professor José Santos, muito obrigada por nos receber neste magnífico auditório que está cheio, e permitam-me que as minhas primeiras palavras desta tarde sejam para o nosso jovem do Chapitão, pelo exemplo que nos deu aqui de que a vida pode ser mesmo um contorcionismo, tem obstáculos, tem desafios, mas que os conseguimos com trabalho, com dedicação, com empenho, com vontade, vencê-los e demonstrar que a vida é também, mesmo isto, o sucesso do momento que aqui nos foi oferecido pelo Chapitão. E quero também, a esse propósito, dizer que jovens são muitos os que não estão aqui e que o Chapitão é exemplo de como a integração, a igualdade de oportunidades e o desafio de uma sociedade mais inclusiva pode ser feito desde muito jovem, e é esse o exemplo que o Chapitão também aqui nos deixa. Quero agradecer muito ao Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude, ao João Paulo Correia, pela sua dedicação na construção deste segundo Plano Nacional para a Juventude, e como puderam assistir, também ao Fernando, representante da FNAJ, e ao Rui, presidente do CNJ, não só porque não tiveram coragem de criticar, mas porque são coautores desse projeto.
A FNAJ, o CNJ e muitas associações por todo este país, associações juvenis, são coautores do projeto que hoje me cumpre aqui, com gosto, e ao Sr. Secretário de Estado apresentar e ao Sr. Presidente do IPDJ, mas a verdade é que foi um plano construído e talvez por isso ele vai ser ainda mais ambicioso para a terceira edição, mas esta segunda edição foi verdadeiramente as 425 medidas e mais de 3 mil milhões de euros que aqui estão inscritos são mesmo fruto de uma vontade política, de uma coordenação política, mas da vontade de várias associações juvenis e julgo que isso é que faz justiça ao nome deste projeto, que é sentirmos realizados, querermos realizar hoje este plano e daqui a 2 anos o terceiro plano nacional. Por isso é muito bom estar nesta sala convosco, neste local vivido por jovens, e que saudades tenho eu da faculdade também. Não me sinto por isso muito mais velha, Rui, peço desculpa. E por isso queria mesmo dizer-vos que é bom constatar que a juventude recusa cada vez mais as imagens facilitistas que alguns insistem em colar aos jovens e recusam-no também pela forma como intervêm, como participam, como pelo seu empenho em áreas tão distintas como o desporto, a cultura e as artes, a política e a ciência, o empreendedorismo social e empresarial, aqui no nosso país, também a nível mundial, e não esqueçamos, como o Rui aqui relembrou há pouco, ou o Fernando, não me recordo, vivemos este ano o Ano Europeu da Juventude. Acontece com as nossas organizações, com os nossos jovens, e não é de hoje que os nossos jovens se revelam fundamentais no desenvolvimento cultural, social e económico dos países em geral e do nosso país em particular. Não apenas na política, mas foi assim, por exemplo, que em ditadura o movimento estudantil lutou e reivindicou pelos seus direitos. Foi assim que, com 29 anos, um capitão conduziu a Revolução de Abril com uma força tranquila. Foi também isto, noutros tempos, que nos anos 90, num contexto académico, se inventou em Portugal algo que nos permite viajar sem parar, como é a Via Verde, ou um motor de pesquisa que hoje é o mais visitado no país. Porque a juventude e a política de juventude não é apenas de hoje, mas foi-se construindo ao longo de gerações e gerações que permitam que a vossa geração, mas a minha geração, possa hoje exercer as funções que exerce. Estamos por isso aqui hoje para apresentar um plano que procura oferecer as melhores condições para que os jovens possam atingir todo o seu potencial, como aqui foi ouvido, de desejo, e oferecer o melhor de si mesmo à sociedade. Dando continuidade ao primeiro Plano Nacional de Juventude, que esteve em vigor entre 2018 e 2021, que terminou com 85% das medidas implementadas ou em execução, procedemos assim a um reforço, adequação das medidas e montantes neles constantes, que é este segundo Plano Nacional para a Juventude. Mais importante do que o anúncio de mais de 3 mil milhões de euros para pôr em prática as 425 medidas para jovens neste segundo Plano Nacional de Juventude, é mesmo assegurar a sua concretização, a sua monitorização, para dar respostas e garantir o acesso ao mercado de trabalho, à habitação, à cultura, à saúde e também ao lazer dos nossos jovens. E essa é mesmo a minha função. Mas não entendo esta função como uma função sozinha. Ela é uma função vossa, de todas as organizações de juventude, de todos os jovens, e permitam-me que eu diga, Sr. Professor, estamos nessa condição, dos menos jovens e dos mais jovens, para que este projeto se possa mesmo concretizar nas suas dimensões. E permitam-me também que vos diga que as políticas de juventude não podem apenas resumir-se ao Plano Nacional de Juventude. E por isso conto com a participação de todos, com as vossas ideias, com as sugestões, num processo político que se quer dinâmico e participativo. O exercício hoje aqui realizado, com a participação de jovens tão diferentes que contribuíram para este programa nacional, com ideais e ideias tão diferentes,
tornou esta apresentação, ou torna esta apresentação ainda mais especial. Desenganemo-nos, ou desenganem-se, aqueles que acham que este é mais um plano cheio de boas intenções. Não, ele não é apenas teoria. A aposta deste Governo na juventude não é para ficar na teoria, e a prova disso mesmo são as medidas que já estão no terreno e que serão reforçadas já no próximo ano através do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado para 2023, podemos dizer, inicia já a concretização de algumas das medidas deste Plano Nacional para a Juventude. Temos já inscritas medidas que apostam nos jovens e nas famílias com filhos. O Governo quer avançar com medidas diretamente vocacionadas para aumentar o rendimento deste grupo da população, seja com o reforço do benefício fiscal associado ao IRS jovem, reforçando a parcela de rendimento isenta de imposto e respectivos limites, ou pelo alargamento de apoios para alojamento de estudantes deslocados. O recente acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, salários e competitividade, o Governo aposta aqui e demonstra aqui como a prioridade dos jovens é colocada no topo das suas preocupações. Reforçamos, assim, os incentivos à contratação de 25 mil jovens nos próximos 4 anos, elevando o salário de entrada para técnicos superiores do Estado, que vai aumentar para 1.320 euros mensais. 2 medidas mais jovens e com melhor salário, que permitirão, tanto a nível privado como público, uma aposta na atração de jovens talentos qualificados para os seus quadros e reforçando aquilo que foi um apelo, quer do Fernando, quer do Rui, fixar os jovens no nosso país. São medidas que procuram ter um impacto imediato na vida dos jovens, soluções que avançam ao mesmo tempo que, através deste segundo Plano Nacional de Juventude, definimos e criamos medidas estruturais e de longo alcance para reduzir as barreiras, entraves e desafios que condicionam a vida dos jovens e a total exploração do seu potencial a curto, médio e longo prazo. Quando falamos de jovens, falamos não apenas de futuro, como se disse há pouco, mas de presente. E não me refiro apenas a tempos verbais, mas também no sentido da sua participação. Precisamos mesmo que, além destes planos, possam participar mais na vida democrática, que estejam mais presentes, mais participativos, mais envolvidos nas decisões que a todos nos afetam. Precisamos mesmo que os jovens assumam cada vez mais a parte relevante no diálogo, no debate, no desenvolvimento conjunto e coeso do país, seja pelas associações diversas que há pelo país, seja pelos sindicatos, seja pelas associações de jovens empresários, seja pelas associações de estudantes. Todos somos absolutamente necessários para a coesão e a inclusão, para a coesão e a construção de um país mais solidário e mais coeso. Por isso mesmo desafiei os meus colegas de governo a convidarem jovens para integrar os conselhos consultivos nas várias áreas governativas. Há já hoje a representação de um jovem que foi convidado por nós para pertencer ao Conselho Consultivo Estratégico do Ambiente, precisamente porque entendemos que não basta a reivindicação, não basta dizer que queremos ser ouvidos, é preciso participar na decisão e nada melhor do que incentivar a co-decisão daquilo que são decisões absolutamente estratégicas para o país nos vários domínios. É por isso mesmo que deixo o desafio de reclamarem o vosso lugar na história, reclamarem a vossa voz, não abdicarem da luta política, que não significa apenas partidária, há muito mais do que a vida político-partidária, não abdiquem dos vossos direitos e, sobretudo, começar ou terminar, como comecei, não abdiquem dos vossos sonhos, porque se abdicarem dos vossos sonhos, não constroem a sociedade. E construir a sociedade significa que as políticas públicas estejam ao serviço das pessoas. Neste caso, e hoje em concreto, com grande orgulho, cá estarei para concretizar, mas sobretudo para garantir que os jovens de hoje têm futuro amanhã, mas que os jovens de hoje ajudam a sociedade com todas as gerações anteriores
e presentes a sermos um país mais solidário, mais inclusivo e onde todos cabemos e todos temos sonhos. Obrigada. Obrigada, Sra. Ministra, pelas suas palavras e pela sua intervenção, com a qual nos vamos despedir deste encontro. Queria agradecer também ao INR por ter possibilidade de termos interpretação de língua gestual. E já que falámos de inclusão, não podia deixar de frisar este ponto. Agradeço também a todas as pessoas que estiveram aqui presentes hoje neste edifício tão bonito, que eu não conhecia, a Reitoria da Universidade de Lisboa, e também a quem nos seguiu online. A todos os jovens e a todas as jovens, não se esqueçam de acompanhar o IPDJ nas redes sociais. Fiquem a conhecer os programas e as iniciativas deste segundo Plano Nacional para a Juventude e não se esqueçam, claro, de realizar todos os dias os vossos objetivos. Daqui a 2 anos estaremos cá para vermos os resultados e continuarmos a olhar para o futuro. Obrigada. Boa tarde a todos.